Boa noite, querido irmão, querida irmã. Seja bem-vindo a este momento sagrado, onde o silêncio da noite nos convida a uma conversa íntima com o Espírito Santo. Hoje quero compartilhar com você algo extraordinário. Existem 8 palavras simples, mas poderosas, que o Espírito de Deus anseia ouvir de seus lábios nesta noite. Palavras que têm o poder de transformar sua alma cansada em fonte de renovação. Palavras que fazem o coração do Pai se alegrar quando saem de um coração sincero. Se você chegou até aqui carregando o peso do dia, as frustrações que não conseguiu resolver, ou simplesmente buscando uma oração vespertina que toque profundamente sua alma, estas 8 palavras serão como estrelas que iluminarão sua escuridão interior. O Espírito Santo não espera discursos elaborados ou teologia complexa. Ele deseja simplicidade, verdade e entrega. Como uma criança que sussurra segredos ao ouvido de seu pai, você pode terminar o dia com Deus falando essas palavras que movem o coração celestial. Escreva nos comentários: "Falo com o Espírito Santo", para que juntos formemos uma corrente de fé e intimidade com Deus. Prepare seu coração, pois esta oração, antes de dormir, será diferente. Você descobrirá que, às vezes, as palavras mais simples carregam o poder mais profundo. Esta noite, você aprenderá a entregar suas preocupações a Deus através de palavras que o próprio Espírito Santo coloca em seu coração. Respire fundo, aquiete sua alma e permita que esta noite seja marcada por uma conversa verdadeira com aquele que vela por você enquanto dorme. As 8 palavras estão esperando para serem pronunciadas. Que esta seja uma noite de transformação e descanso em sua presença. Oremos. Espírito Santo, te agradecemos por este momento de intimidade contigo. Reconhecemos que tu habitas em nós e que anseia por ouvir o sussurro sincero de nossos corações. Nesta oração vespertina, queremos pronunciar as palavras que te alegram, aquelas que brotam da simplicidade de uma alma que te ama. A primeira palavra que queremos te dizer com todo o nosso ser é: obrigado. Obrigado por este dia que se encerra, por cada respiração que nos deste, por cada momento em que foste nosso guia silencioso. Como está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco. Obrigado por tua paciência quando falhamos. Obrigado por tua presença quando nos sentimos sozinhos. Obrigado por tua força quando pensamos que não conseguiríamos. Esta palavra, obrigado, sai de um coração grato que reconhece tua bondade em cada detalhe. Que esta gratidão sincera toque teu coração, Espírito Santo, e nos conecte ainda mais profundamente contigo nesta noite. A segunda palavra que queremos sussurrar ao teu ouvido é perdão. Como é libertador poder dizer esta palavra sem medo, sabendo que tu nos amas incondicionalmente. Perdão pelos momentos em que ignoramos tua voz suave, tentando nos orientar. Perdão pelas palavras que falamos sem refletir. Perdão pelas atitudes que não refletiram teu caráter em nós. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, encontramos tua promessa. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Esta palavra, perdão, não carrega peso de culpa, mas alívio de restauração. Nesta oração, antes de dormir, colocamos aos teus pés tudo que nos separa de ti. Sabemos que quando pronunciamos perdão com sinceridade, tu já estás nos limpando, já estás nos renovando. Que esta palavra chegue aos céus como incenso suave e que tua misericórdia nos cubra completamente. Perdão por não te ouvir como deveríamos. Perdão por resistir quando tentavas nos moldar. Recebe nossa confissão sincera e nos permite recomeçar amanhã com coração limpo. A terceira palavra que queremos te ofertar é ajuda.
Que palavra poderosa quando sai de um coração humilde que reconhece sua dependência de Ti. Ajuda-nos, Espírito Santo, a viver de maneira que Te honre. Ajuda-nos a ouvir Tua voz em meio ao barulho do mundo. Ajuda-nos a ser pacientes quando tudo parece dar errado. Ajuda-nos a amar quando é difícil. Ajuda-nos a perdoar quando nosso coração quer guardar mágoa. Como Jesus ensinou em João capítulo 14, versículo 26, o Consolador, o Espírito Santo, vos ensinará todas as coisas. Esta palavra, ajuda, reconhece que sozinhos somos frágeis, mas contigo somos fortes. Nesta noite, ao terminar o dia com Deus, pedimos Tua ajuda para as batalhas de amanhã, para as decisões que precisamos tomar, para as pessoas que precisamos amar. Ajuda-nos a ser melhores versões de nós mesmos, moldados por Tuas mãos. Que esta palavra ajuda seja a ponte entre nossa necessidade e Tua suficiência. Estende Tua mão sobre nós e nos guia em cada passo que dermos. A quarta palavra que nossos lábios anseiam pronunciar é confio. Que declaração poderosa em meio a um mundo cheio de incertezas. Confio em Ti, Espírito Santo, mesmo quando não entendo os caminhos que traças para nós. Confio em Tua bondade quando as circunstâncias parecem contrárias. Confio em Tua sabedoria quando nossa mente não consegue compreender. Em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, encontramos o fundamento desta confiança. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Esta palavra, confio, é ato de fé que vai além dos sentimentos. Confiamos que Tu estás trabalhando todas as coisas para nosso bem. Confiamos que Teus planos são melhores que os nossos. Nesta oração vespertina, entregamos nossas ansiedades e medos porque confiamos em Ti. Que esta confiança não seja apenas palavra, mas estilo de vida. Confiamos que nos guardas enquanto dormimos. Confiamos que nos renovas para um novo dia. Fortalece nossa fé e ajuda-nos a viver esta confiança diariamente. A quinta palavra que queremos declarar com toda a força de nossa alma é entrego. Entrego a Ti, Espírito Santo, todas as preocupações que carregamos, todos os fardos que tentamos carregar sozinhos. Entrego meus sonhos, meus medos, minhas expectativas e decepções. Entrego as pessoas que amo, entrego os desafios que enfrentarei amanhã. Como está escrito em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Esta palavra, entrego, é ato de rendição total. Não queremos mais tentar controlar o que está além de nós. Não queremos mais carregar sozinhos o que é pesado demais. Entregamos nossas forças e fraquezas, nossos sucessos e fracassos. Que este ato de entrega nos liberte para dormir em paz, sabendo que Tu assumes o controle do que entregamos. Aceita nossa entrega sincera e nos ensina a viver em constante dependência de Ti. Entregamos este dia que termina e o dia que está por vir. Tudo está em Tuas mãos amorosas. A sexta palavra que flui naturalmente de nossos corações é aceito. Aceito Tua vontade para a minha vida, mesmo quando não compreendo completamente Teus caminhos. Aceito as lições que queres me ensinar através das alegrias e também através das dificuldades. Aceito que Teu tempo é perfeito, ainda que minha ansiedade queira acelerar os processos. Em Isaías, capítulo 55, versículos 8 e 9, Tu nos lembras: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Esta palavra, aceito, não é resignação passiva, mas submissão ativa à Tua sabedoria superior. Aceito que às vezes o não que recebes é proteção disfarçada. Aceito que os desvios do caminho podem ser atalhos que nossa mente não enxerga. Nesta oração antes de dormir, escolhemos aceitar Tua soberania sobre nossas vidas. Que esta aceitação traga paz ao nosso coração inquieto
e nos ajude a descansar em teus propósitos. Aceito teu amor incondicional e tua graça transformadora. Molda-nos conforme tua vontade perfeita. A sétima palavra que queremos gravar em nossos corações e pronunciar com fé é sim. Sim para a tua vontade, sim para teus planos, sim para a tua transformação em nossas vidas. Sim, quando chamas para dar um passo de fé. Sim, quando pedes para perdoarmos quem nos feriu. Sim, quando nos convidas a sair da zona de conforto. Como Maria respondeu ao anjo: Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Em Lucas, capítulo 1, versículo 38. Esta palavra, sim, é compromisso total com teus propósitos. Dizemos sim para a santidade que queres operar em nós, sim para o amor que queres derramar através de nós, sim para os milagres que queres realizar em nossa vida. Nesta noite, ao entregar nossas preocupações a Deus, declaramos nosso sim incondicional. Que este sim ressoe nos céus e mova teu coração. Sim para seguir tua voz. Sim para obedecer tua palavra. Sim para confiar em tua bondade. Ajuda-nos a viver este sim todos os dias, fazendo da nossa vida uma resposta afirmativa ao teu amor. A oitava e última palavra, mas não menos importante, que queremos pronunciar com toda reverência é Amém. Esta palavra, que significa assim seja, é nosso selo de concordância com tudo que conversamos contigo nesta oração vespertina. Amém para a tua vontade se cumprindo em nossas vidas. Amém para tuas promessas se manifestando no tempo certo. Amém para a tua presença constante, mesmo quando não sentimos. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 14, Jesus é chamado de o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Esta palavra Amém é nossa declaração de fé inabalável. Amém para os milagres que já realizaste e para os que ainda virão. Amém para a tua fidelidade que se renova a cada manhã. Terminar o dia com Deus, pronunciando esta palavra, é reconhecer que tu tens a última palavra sobre nossas vidas. Que este amém seja mais que conclusão, seja início de uma vida transformada. Amém para dormir em paz, amém para acordar renovados, amém para viver em tua presença. Recebe nosso amém sincero e faz dele ponte para uma intimidade ainda maior contigo. Amém, Espírito Santo. Amém. Senhor, que estas 8 palavras tenham tocado teu coração, assim como tocaram o nosso ao pronunciá-las. Que cada uma delas carregue o perfume de nossa sinceridade e chegue ao teu trono como oferta agradável. Sabemos que não são as palavras perfeitas que procuras, mas corações perfeitos em sua simplicidade e entrega. Estas palavras simples, obrigado, perdão, ajuda, confio, entrego, aceito, sim, amém, são o vocabulário da intimidade que queres ter conosco. Não precisamos de discursos elaborados quando temos corações abertos. Como uma criança que sussurra ao Pai seus sentimentos mais profundos, assim queremos nos aproximar de Ti sempre. Que estas palavras se tornem parte natural de nossa conversa diária contigo. Que elas brotem espontaneamente de nossos lábios quando acordarmos, quando enfrentarmos desafios, quando celebrarmos vitórias. Espírito Santo, grava em nossos corações a importância desta comunicação simples e verdadeira. Ensina-nos a falar contigo como filhos que confiam completamente no Pai. Nesta noite especial, pedimos que estas 8 palavras se multipliquem em frutos visíveis em nossas vidas. Que o obrigado nos torne pessoas mais gratas e alegres. Que o perdão nos liberte de culpas e nos ensine a perdoar outros. Que a ajuda nos mantenha humildes e dependentes de Ti. Que o que confio nos dê paz nas tempestades. Que o entrego nos livre da ansiedade e do controle excessivo. Que os aceito nos traga serenidade diante dos mistérios da vida.
Que o sim nos torne obedientes e disponíveis para a tua obra. Que o amém cele nossa fé inabalável. Como está escrito em Isaías capítulo 55, versículo 11, a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia. Sabemos que estas palavras ditas com fé produzirão transformação real. Que amanhã acordemos diferentes, moldados por esta conversa sincera contigo. Que nossa família, amigos e colegas percebam a diferença que esta oração vespertina fez em nós. Usa estas palavras para nos transformar completamente. Espírito Santo, enquanto nos preparamos para dormir, pedimos que estas 8 palavras sejam como canção de ninar que embala nossa alma, que elas afastem todo pesadelo, toda ansiedade noturna, toda preocupação que tenta roubar nosso descanso. Ao terminar o dia com Deus pronunciando estas palavras, criamos uma atmosfera de paz que nada pode perturbar. Que nosso sono seja profundo e reparador, envolvido pela segurança de quem conversou sinceramente com o Pai. Protege nossos sonhos, visita-nos durante a noite com tua presença consoladora. Que ao acordar amanhã, a primeira coisa que venha à nossa mente sejam estas 8 palavras que abrem as portas do céu. Que elas se tornem nosso ritual sagrado de início e fim de cada dia. Guarda nosso coração durante o sono e renova nossas forças para um novo amanhecer. Que esta oração, antes de dormir, seja apenas o início de uma jornada de intimidade crescente contigo. Descansamos em paz, porque falamos as palavras que tu querias ouvir. Pai Celestial, selamos esta oração vespertina com gratidão profunda por nos permitires falar as palavras que tocam teu coração. Que todos os que pronunciaram conosco estas 8 palavras sintam tua presença de maneira especial esta noite. Que suas vidas sejam transformadas pelo poder da comunicação sincera contigo. Ao entregar suas preocupações a Deus através destas palavras simples, que encontrem o descanso que suas almas tanto necessitam. Protege cada lar representado nesta oração, cada família, cada pessoa que buscou em ti refúgio para suas angústias. Que estas 8 palavras ecoem nos corações, como lembrança constante de que tu sempre nos escutas. Que a simplicidade desta comunicação nos ensine que não precisamos ser eloquentes para sermos ouvidos por ti. Basta sermos verdadeiros. Amanhã, que acordemos lembrando que falamos a linguagem do coração que tu mais amas. Que estas palavras sejam sementes de uma vida de oração mais íntima e transformadora. Em nome de Jesus, amém. Senhor Jesus, nesta hora sagrada do anoitecer, trazemos diante de ti não apenas palavras, mas corações que anseiam por tua proximidade. Sabemos que cada palavra pronunciada com sinceridade tem o poder de mover montanhas, de transformar realidades, de construir pontes entre o céu e a terra. Estas 8 palavras que acabamos de declarar são como chaves que abrem as comportas da intimidade contigo. Que elas não fiquem apenas em nossos lábios, mas desçam profundamente aos nossos corações, transformando nossa maneira de viver, de amar, de confiar. Pedimos que cada pessoa que fez esta oração vespertina conosco seja visitada por tua presença de forma especial. Que sintam teu abraço consolador envolvendo suas preocupações, teu amor incondicional aquecendo seus corações cansados. Nesta noite, que a simplicidade destas palavras seja lembrança constante de que tu preferes a verdade do coração à eloquência da mente. Que ao terminar o dia com Deus, pronunciando estas palavras, estabeleçamos um novo padrão de comunicação contigo. Uma comunicação real, simples, mas profundamente transformadora. Pai amoroso, abençoa a cada lar onde estas palavras foram pronunciadas. Que estas 8 palavras, obrigado, perdão, ajuda, confio, entrego, aceito, sim, amém,
se tornem parte do vocabulário familiar de todos os que te buscam. Que pais ensinem aos filhos o poder destas palavras simples, que cônjuges as usem para restaurar relacionamentos, que amigos as compartilhem como sementes de fé. Derrama sobre nossas famílias o mesmo espírito de simplicidade e verdade que nos levou a pronunciá-las. Que nossos lares sejam lugares onde estas palavras ecoem naturalmente, criando atmosfera de paz e intimidade contigo. Protege nossas famílias de toda divisão, de todo mal-entendido que possa afastá-las de ti. Que a oração antes de dormir se torne tradição sagrada em cada casa, momento onde estas palavras são pronunciadas em união. Que nenhuma criança durma sem ouvir pelo menos uma destas palavras sendo dita com amor. Que nenhum casal termine o dia sem usar estas palavras para se reconciliarem contigo e entre si. Faz de nossos lares santuários onde estas palavras produzem frutos de paz e harmonia. Espírito Consolador, estende tua proteção sobre todos os que nesta noite se sentem sozinhos, abandonados ou esquecidos. Que estas 8 palavras sejam companhia constante para corações solitários. Para quem não tem família para compartilhar estas palavras, seja tu a família que acolhe e consola. Para quem perdeu pessoas amadas, que estas palavras sejam ponte de conexão entre a saudade e a esperança. Que o que obrigado cure corações magoados, que o perdão liberte almas presas ao passado, que a ajuda ampare os que lutam sozinhos. Que o confio sustente os que enfrentam doenças, que o entrego alivie os sobrecarregados, que o aceito console os que não entendem teus caminhos. Que o sim renove a esperança dos desanimados, que o amém cele a fé dos que duvidam. Ao entregar suas preocupações a Deus através destas palavras, que cada pessoa solitária sinta que não está sozinha. Que tua presença seja tão real que elas percebam que tens sido o companheiro fiel que procuravam. Enche os vazios da solidão com a certeza de teu amor incondicional. Senhor da vida, derrama cura sobre todos os que enfrentam doenças físicas, emocionais ou espirituais. Que estas 8 palavras sejam como remédio celestial para corpos cansados, mentes aflitas e espíritos abatidos. Para os que estão em hospitais nesta noite, que pronunciem obrigado pela vida que ainda têm, perdão por qualquer amargura, ajuda para a recuperação. Que declarem e confio em tua bondade mesmo na dor, entrego a ansiedade sobre o futuro, aceito teu cuidado perfeito. Que digam sim para a tua vontade de cura, amém para a tua soberania sobre suas vidas. Visita cada leito de hospital onde alguém fez esta oração vespertina conosco. Toca com teu poder restaurador cada corpo que precisa de cura, cada mente que precisa de paz, cada coração que precisa de esperança. Que médicos e enfermeiros sejam instrumentos de tuas mãos. Que tratamentos sejam eficazes, que diagnósticos sejam favoráveis. Para os que cuidam de enfermos, que encontrem nestas palavras força para continuar servindo com amor. Que a cura manifeste tua glória e que testemunhos poderosos sejam escritos através da fé expressa nestas palavras. Deus provedor, ouvimos o clamor dos que enfrentam dificuldades financeiras e materiais. Que estas 8 palavras sejam declaração de fé sobre suas vidas. Que o praze obrigado os ajude a ver bênçãos mesmo na escassez, que o perdão os liberte de culpas relacionadas ao dinheiro, que a ajuda abra portas de oportunidade, que o confio os mantenha firmes mesmo na incerteza, que o entrego os livre da ansiedade financeira, que o aceito os ensine contentamento, que o sim os disponibilize para a tua provisão inesperada, que o amém cele a certeza de que supres toda necessidade.
Para os desempregados que fizeram esta oração antes de dormir conosco, abre portas que nenhum homem pode fechar. Para os endividados, mostra caminhos de organização e quitação. Para os que mal têm o que comer, multiplica recursos como fizeste com os pães e peixes. Ao terminar o dia com Deus, confiando estas palavras, que vejam tua mão providencial trabalhando em suas vidas. Levanta pessoas e oportunidades que sejam respostas práticas para estas orações. Que ninguém que pronunciou estas palavras com fé passe necessidade. Pai misericordioso, traz restauração para relacionamentos quebrados e feridos. Que estas 8 palavras sejam instrumentos de reconciliação entre pessoas que se afastaram. Para casais em crise, que aprendam a dizer obrigado pelas qualidades do cônjuge, perdão pelos erros mútuos, ajuda-te para reconstruir o amor. Que declarem, confio na possibilidade de recomeço, entrego as mágoas do passado, aceito as diferenças do outro. Que digam sim para dar nova chance ao relacionamento, amém, para teus planos de restauração. Para pais e filhos distantes, que estas palavras sejam ponte de reaproximação. Para amigos que se desentenderam, que a simplicidade destas palavras quebre o orgulho e restaure a comunhão. Que famílias divididas encontrem nestas palavras o caminho de volta à unidade. Toca corações endurecidos, quebra muros de amargura, cura feridas profundas. Que esta oração vespertina seja início de muitas reconciliações. Usa estas palavras para escrever histórias de perdão, de recomeço, de amor restaurado. Que lares sejam reunificados e que o amor triunfe sobre qualquer desentendimento. Senhor dos sonhos, desperta esperança nos corações dos que perderam a vontade de sonhar. Que estas 8 palavras reacendam a chama da expectativa em vidas desanimadas. Para os que estão na idade avançada e sentem que já é tarde para sonhar, que o obrigado os faça valorizar cada dia como nova oportunidade. Que o perdão os liberte de arrependimentos, que a ajuda nos capacite para novos projetos, que o confio os anime a crer em possibilidades, que o entrego os livre da pressa de realizar tudo imediatamente. Que o aceito os ensine paciência com teu tempo, que o assim os disponibilize para surpresas, que o amém cele a certeza de que nunca é tarde para recomeçar. Para jovens que perderam direção, que estas palavras sejam bússola que os orienta para teu propósito. Ao entregar suas preocupações a Deus através destas palavras, que redescubram sonhos esquecidos, que visualizem futuro promissor. Planta novos sonhos nos corações vazios, reaviva visões adormecidas, confirma chamados esquecidos. Que estas palavras simples produzam frutos extraordinários de esperança renovada. Espírito de sabedoria, guia todos os que enfrentam decisões importantes. Que estas 8 palavras sejam luz para escolhas que precisam ser feitas. Para os que estão indecisos sobre relacionamentos, carreira, mudanças de cidade, que encontrem nestas palavras clareza e direção. Que o obrigado os ajude a valorizar o que já tem antes de buscar mudanças. Que o perdão os liberte de decisões motivadas por mágoa. Que a ajuda os conecte com conselheiros sábios, que o confio os tranquilize sobre o futuro, que o entrego os livre da paralisia da indecisão, que o aceito os prepare para consequências de suas escolhas, que o sim os mova para decisões corretas, que o amém confirme a paz sobre o que decidirem. Que esta oração antes de dormir traga sonhos reveladores, insights poderosos, confirmações claras. Fala através de circunstâncias, de pessoas, de oportunidades que surgirem. Que nenhuma decisão seja tomada sem estas palavras serem pronunciadas primeiro.
Que cada escolha feita depois desta oração seja marcada por tua sabedoria e resulte em bênçãos abundantes. Confirma as decisões certas e redireciona as equivocadas. Deus de justiça, intervém nas situações onde há injustiça, opressão e sofrimento. Que estas 8 palavras sejam clamor que chega ao teu trono pedindo intervenção. Para os que são perseguidos por causa da fé, que o obrigado os fortaleça mesmo na tribulação. Que o perdão os livre de amargura contra perseguidores. Que a ajuda os sustente nos momentos difíceis. Que o confio os mantenha firmes na esperança. Que o entrego os liberte do medo, que o aceito os prepare para a tua vontade perfeita. Que o sim os disponibilize para sofrer por ti se necessário. Que o amém cele a certeza de que vales qualquer sacrifício. Para os que enfrentam processos judiciais injustos, que estas palavras movam teu braço de justiça. Para os oprimidos por sistemas corruptos, que estas palavras sejam grito que ecoa nos céus, exigindo libertação. Ao terminar o dia com Deus clamando estas palavras, que tua justiça se manifeste poderosamente. Levanta defensores, confunde inimigos, revela verdades ocultas. Que estas palavras simples derrubem fortalezas de injustiça e estabeleçam teu reino de justiça e paz. Senhor da colheita, multiplica os frutos desta oração vespertina. Que estas 8 palavras se espalhem como sementes levadas pelo vento, alcançando corações em todas as partes do mundo. Para os missionários que levam teu evangelho a terras distantes, que ensinem estas palavras em cada idioma, que as traduzam para cada cultura, que nativos de tribos remotas aprendam a dizer obrigado em sua língua, que refugiados de guerra encontrem conforto no perdão, que órfãos abandonados clamem por ajuda, que viúvas solitárias declarem confio, que escravos modernos proclamem entrego, que viciados desesperados sussurrem aceito, que prisioneiros transformados gritem sim, que moribundos em paz sussurrem amém. Usa estas palavras para derrubar barreiras denominacionais, para unir cristãos de todas as tradições. Que católicos, protestantes, ortodoxos, pentecostais, todos pronunciem estas palavras em uníssono, ao entregar suas preocupações a Deus através desta linguagem universal da fé, que a Igreja seja unificada. Que estas 8 palavras sejam patrimônio comum de todos os que te amam. Pai eterno, enquanto esta noite avança e o sono se aproxima, selamos esta oração vespertina com confiança absoluta em teu cuidado. Que todos os que pronunciaram estas 8 palavras conosco durmam na certeza de que foram ouvidos, de que suas palavras chegaram ao teu coração, de que tua resposta já está a caminho. Que sonhem com anjos ministrando em suas vidas, que acordem com a sensação de terem passado a noite em tua presença. Protege cada casa onde estas palavras ecoaram, cada quarto onde alguém se ajoelhou para pronunciá-las. Que nenhum mal se aproxime dos que terminaram o dia com Deus, falando a linguagem do coração que tu amas. Renova as forças durante o sono, cura as feridas durante o descanso, restaura a esperança durante os sonhos. Que amanhã seja dia de testemunhos poderosos, de respostas surpreendentes, de milagres inesperados. Que estas 8 palavras tenham iniciado uma revolução de simplicidade e intimidade na vida de oração de cada pessoa. Que esta seja apenas a primeira de muitas noites especiais de comunhão profunda contigo. Guardas-nos em teu amor até amanhecer. Espírito Santo Consolador, nesta hora tranquila onde o mundo silencia e as estrelas começam a brilhar, pedimos que estas 8 palavras que acabamos de pronunciar sejam como estrelas que iluminem nossa jornada espiritual daqui em diante. Que cada uma delas, obrigado, perdão, ajuda, confio, entrego, aceito, sim, amém, se torne parte natural de nossa conversa diária contigo.
Não queremos que sejam apenas palavras de uma noite especial, mas vocabulário constante de uma vida que te pertence completamente. Que ao acordarmos amanhã, a primeira palavra que brote de nossos lábios seja obrigado pela nova oportunidade. Que durante o dia, quando enfrentarmos desafios, instintivamente pronunciemos ajuda. Que ao anoitecer, naturalmente declaremos entrego todas as preocupações. Que esta oração, antes de dormir, tenha estabelecido novo padrão de comunicação entre nós e ti. Uma comunicação marcada pela simplicidade, pela verdade, pela intimidade profunda. Que nunca mais nos sintamos distantes de ti, porque agora conhecemos as palavras que fazem teu coração se alegrar. Que esta noite seja marco de transformação em nossa vida de oração. Senhor Jesus, pedimos que abençoes cada pessoa que se propôs a aprender estas 8 palavras que tocam o coração do Pai. Para aqueles que lutam contra vícios e dependências, que estas palavras sejam instrumentos de libertação. Que declarem obrigado pela vida preservada apesar dos erros, perdão por terem se machucado e machucado outros. Que clamem por ajuda para vencer a tentação. Que proclamem confio na possibilidade de recomeço. Que sussurrem me entrego à escravidão que os prende. Que murmurem aceito teu plano de restauração. Que gritem sim para uma vida nova. Que selem com o amém a certeza de libertação. Ao terminar o dia com Deus pronunciando estas palavras de fé, que sintam cadeias sendo quebradas, vícios sendo vencidos, liberdade sendo experimentada. Usa estas palavras simples para realizar milagres extraordinários de transformação. Que famílias sejam restauradas porque alguém aprendeu a falar a linguagem que tu entendes. Que testemunhos poderosos de libertação sejam escritos porque corações sinceros pronunciaram palavras que movem montanhas. Multiplica os frutos desta oração vespertina. Pai providente, ouve o clamor dos jovens que nesta noite buscaram em ti direção para suas vidas. Que estas 8 palavras sejam fundamento sólido sobre o qual construirão seu futuro. Para estudantes que enfrentam pressão por resultados, que o obrigado os ensine gratidão pelo privilégio de estudar. Que o perdão os liberte da culpa por notas baixas, que a ajuda os conecte com conhecimento verdadeiro. Que o confio os tranquilize sobre o futuro profissional. Que o entrego os livre da ansiedade com vestibulares. Que o aceito os prepare para caminhos diferentes dos planejados. Que o sim os disponibilize para teu chamado. Que o amém confirme sua vocação e propósito. Para jovens que escolhem parceiros para namoro e casamento, que estas palavras sejam filtro que os protege de relacionamentos prejudiciais. Para os que decidem carreira profissional, que ao entregar suas preocupações a Deus através destas palavras, recebam clareza sobre tua vontade. Levanta uma geração que sabe falar contigo, que conhece tua voz, que vive em intimidade constante contigo. Que estes jovens transformem o mundo porque aprenderam a linguagem do céu. Deus de misericórdia, estende tua compaixão sobre todos os que carregam feridas profundas da infância, traumas do passado, memórias dolorosas que insistem em assombrar. Que estas 8 palavras sejam bálsamo curador para almas machucadas. Para os que sofreram abuso, abandono, rejeição, que os obrigado os ajude a valorizar a vida que conseguiram preservar. Que o teu perdão os liberte do ódio que consome, que a ajuda os conecte com cura profunda. Que o te confio restaure sua capacidade de acreditar no bem. Que o entrego os livre do controle excessivo nascido do medo. Que o aceito os ensine a abraçar a própria história sem culpa. Que o sim os disponibilize para amar novamente. Que o amém cele a certeza de que o passado não define o futuro.
Que esta oração antes de dormir seja início de processo de cura que se estenderá por meses e anos. Toca as feridas mais profundas com teu amor restaurador. Cura as memórias que causam dor. Liberta de pesadelos e medos. Que acordem amanhã sentindo que algo mudou, que a dor diminuiu, que a esperança renasceu. Usa estas palavras simples para realizar milagres complexos de restauração interior. Ó Senhor, estamos gratos porque Tu sempre nos escutas. Obrigado por Tua presença constante em nossas vidas, por nunca nos abandonar. Que possamos descansar em paz esta noite, conscientes de que estamos sob Tua proteção. Que cada noite seja um momento de renovação, guiado por esta oração, enquanto descansamos em Tua presença e colocamos nossa confiança completamente em Ti. Oramos em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe com alguém que precise de uma palavra de consolo. Deixe seu amém nos comentários e junte-se a nós em oração. Não esqueça de se inscrever no canal para receber mais mensagens que edificarão sua fé. Que o Senhor Jesus derrame suas bênçãos sobre sua vida e lhe conceda uma noite de paz.